Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe e vamos continuar aqui um pouquinho sobre unidades de medida. Lembrando que na parte 1 a gente falou sobre as principais unidades, as 7 de comprimento, as 7 de massa e as 7 de capacidade. E agora a gente vai treinar aqui juntos como colocar isso numa tabela. Você está vendo o finalzinho ali da primeira parte da aula e vamos agora para a parte da tabela aí para a gente poder treinar. Eu coloquei aqui só unidade de comprimento, beleza? Isso poderia ser para unidade de capacidade, para unidade de massa, sem problema nenhum. Então a gente tem aqui, ó, 5 exemplos, não à toa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas aí para a gente fazer junto. E temos as unidades de comprimento, então vamos lá, ó. Eu quero 2,3 quilômetros passando para metros. Então a gente vai fazer essa contagem e vai ali completar juntos a tabela. Então veja só, de quilômetros para metros, quantas casas a gente tem que andar? Vamos lá, ó. Quilômetros para metros. Então tá aqui. Qual é a regra que eu uso para completar essa tabela? Da seguinte forma. Se o teu número tiver vírgula, você vai olhar para quem está antes da vírgula e vai colocar aqui na unidade que você está. Então, 2,3. Qual o número que está antes da vírgula? O 2. Então, eu vou colocar o 2 embaixo dos quilômetros. Beleza? Então, a gente tem aí toda a coluna de quilômetros, a gente vai colocar o 2. E aí, após esse 2, vou completar com o número que eu tenho, que é justamente o 3. Então a gente colocou sem vírgula nenhuma. Agora, o que você vai fazer? Completar a tabela. Completar até chegar em metros. Ora, 2, 3, falta o quê para chegar em metros? Falta aí 0 e 0. Então a vírgula ela passa lá para o final. Ou seja, o que são 2,3 quilômetros agora se tornaram 2.300 metros. Então essa é a primeira transformação. Se você precisasse passar de quilômetros para metros numa determinada situação do dia a dia, ou então numa situação aí de prova, de questão que fosse cobrada para você. No segundo exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4 milímetros, voltando para quilômetros. Nesse caso, eu não tenho a vírgula. Se eu não tenho a vírgula, eu vou olhar só para o último algarismo para eu poder começar. Beleza? Então, quem é o último? 1, 2, 3, 4. O último é o 4. Concorda comigo? Esse 4 está em que unidade? Milímetros. Então, você vai colocar lá, ó, milímetros e vou completar o meu número. 1, 2 e 3. Beleza? Então, completamos o nosso número, igual ele pediu. Agora, você quer ir para quilômetros. Então, você vai completar até chegar em quilômetros. Então, eu vou completar aqui 0, 0 e 0. Completei e vou colocar a vírgula. A vírgula onde que você tem que chegar. Então eu tinha que chegar em metros, botei a vírgula no metro. Tem que chegar em quilômetro, bota a vírgula. Agora eu tenho que contar essa vírgula, porque não tem sentido não escrevê-la. Beleza? Então a gente vai ter aí, ó, 0,001234. Então tá lá para você a transformação aí de milímetros para quilômetros. Terceiro, 6,8 decímetros, quero transformar em hectômetros. Ora, qual é o número que vem antes da vírgula, por favor? É o 6. Então, o 6 veio antes da vírgula e vou colocar ele no decímetro. Então, eu coloquei lá 6, depois o 8, e aí a gente vai ter agora que completar. Eu quero completar para onde? Hectômetros. Então, eu estou voltando. Então, eu voltei, ó, 1, 2, 3. Então, eu botei a vírgula, ficou 0,0068. Então, fez a transformação, colocou a vírgula no lugar certo, ali finalizou com a resposta. Próximo, 751. Não tem vírgula, peguei o último, vou colocar lá nos centímetros. E completei aí o que vem exatamente antes. Então, repetindo, qual é o último algarismo? 1. Colocou lá em centímetro, completou com o que vem antes, e agora você vai botar lá em decâmetros. Decâmetros, vou voltar uma casa ainda e colocar a vírgula. Então ficou 0,751
decâmetros, aí transformando 751 centímetros. E o último, temos aí vírgula. Quem é o cara que vem antes da vírgula? É o 7. Então, o 7 você vai colocar, ó, em metros, completa o seu número, antes dele vem o 1, depois vem o 5, e agora você vai para onde a questão está te mandando. Olha, eu vou completar lá até chegar em milímetros, minha vírgula viria para o final, não preciso escrevê-la, então a gente vai ter aí exatamente 17.500 milímetros, beleza? Então aí as 5 transformações para você anotar e poder treinar aí se acertou, pausa o vídeo, retorna e aí você vai vendo essa dinâmica para poder treinar e conferir que acertou aí junto com os nossos exemplos. A gente, caminhando um pouquinho, tem uma primeira utilização para a parte de unidade de medida, que é justamente falar de perímetros. Ora, falar de perímetros é falar da soma de todos os lados de um polígono. O que é um polígono? É um conjunto de segmentos de reta em que eles têm início e fim, ou seja, é uma figura fechada. Comecei daqui, mas não fechei a figura, eu não tenho um polígono. Então o polígono ele tem início e fim, beleza? É a primeira definição. E lembrar que ele é formado por segmentos de reta, que são os seus lados, e que vão ter aí no mínimo 3 para você formar um polígono qualquer, beleza? Então a gente tem aqui um triângulo. Eu estou dizendo aqui nesse triângulo que os lados são iguais. Os lados são iguais e eu quero transformar todo mundo em metros. Ora, por quê? Porque eu não vou te dar as unidades aí em metros. Você vai ter que fazer essa transformação. Aqui a gente tem o primeiro exemplo resolvido e a gente vai trabalhar juntos os próximos, tá bom? Então a gente vai trabalhar a letra B e a letra C juntos. A letra A, eu tenho um triângulo aí que tem todos os lados iguais. Vale a ideia só da nomenclatura, só para a gente se familiarizando. Quando eles são todos iguais, a gente diz que esse triângulo ele é equilátero, beleza? Então, é aquele que tem todos os lados iguais. Equi quer dizer iguais, látero quer dizer lado. Então, esse é o polígono que tem todos os lados iguais. Iguais a quanto, por favor? 500 centímetros. Ora, mas você quer sair de centímetro e ir para metros. Como é que eu faço essa transformação? Vamos olhar para a nossa tabela para a gente entender? Eu estou aqui em centímetros, quero ir para metros, quero voltar 2. Ora, se eu quero voltar 2, quer dizer que a vírgula que você tem exatamente aqui, você vai voltar 2. Então, se vai voltar 2, ela vai vir para cá. Ora, vai ficar 5,00. O que quer dizer 5,00? Quer dizer que o vírgula 00 não precisa ser escrito. Então, quer dizer que 500 centímetros são exatamente iguais a 5 metros. Então, você tem que cada lado vale 5 metros. Mas a gente está vendo ali que o perímetro é a soma de todos eles. E eles são todos iguais. Então, vai ser 5 mais 5 mais 5, ou 5 vezes 3, que são exatos aí 15 metros. Então, o nosso perímetro ficou aí igual a 15 metros para esse triângulo equilátero. Segundo exemplo, a gente está vendo um retângulo. Vamos lembrar que o retângulo ele tem lados iguais à direita e à esquerda, ou seja, larguras iguais, e comprimentos iguais. Quer dizer que o 45 repete e quer dizer que o 0,37 também repete. Ora, vamos transformar agora aqui juntos? 45 decímetros, como é que eu transformo, hein? 45 decímetros, tem que voltar uma. A minha vírgula está aqui. Não escrevi, mas ela está ali. Se eu vou voltar uma, vai ficar exatamente 4,5. 4,5 metros. Beleza? E, além disso, 0,37 decâmetros, agora a gente quer uma para a direita. Então, a minha vírgula vai sair daqui e vai chegar aqui. Então, vai ficar 3,7 metros. Como que a gente vai calcular o perímetro agora? Posso somar e depois multiplicar por 2, porque é a quantidade que se repetiu. Então, a gente vai ter 4,5 mais 3,7. Então, vamos ter aí, ó, vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 7 são 12.
Vou somar 1, 5 mais 3 são 8. Então, 8,2. Acabou aí a conta? Não. 8,2 só é esse mais esse. Preciso multiplicar por 2. Então, 8,2 multiplicado por 2 vai ter aí, ó, 2 vezes 2 são 4. 8 vezes 2 são 16. E aí a gente vai colocar a vírgula. Resposta 16,4 metros é justamente aí o perímetro desse nosso retângulo. O terceiro exemplo, aí para a gente fechar essa parte aí voltada de perímetro e falando de unidades de medidas, a gente tem aí uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 lados. Para a gente lembrar do nome, vou colocar aqui dentro. Então eu lembro aí, ó, 6 começo com hexa, beleza? Então é o hexágono ou o hexágono. Posso ler das duas maneiras, tá bom? E gono tem a ver com polígono. Então ele vai dar nome a hexágono, lembra? Hexa são 6 e gono porque ele é um polígono. Beleza? Então é o nome que a gente dá. Olha, tem todos os lados iguais? Não, ele é apenas um polígono aí, 6 lados, tá bom? Se fossem todos iguais, eu chamaria de equilátero, tá? Como não são, ele é apenas um hexágono. Vamos transformar todas as medidas em metros. Então, quero decâmetro, quero transformar em metros. Decâmetro, vou andar uma para a direita. Olha, se minha vírgula está aqui, a gente vai transformar uma para a direita, ou seja, 3,5 metros. Próximo, 0,0105 quilômetros. Então, de quilômetro para metro, eu ando quantas? 1, 2, 3. Então, vamos andar aí, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 10,5 metros. Próximo, hectômetros. Você vai andar, eu tô aqui, ando 1, 2. Então, eu vou andar 2, contei aqui, ó. 1, 2. Então, vai ficar aí 8,2 metros. Próximo, decímetros. Decímetros, você vai voltar uma. Então, vai ficar, a vírgula tá aqui. Vai voltar uma, vai ficar 6,5 metros. E por último, 1.042 centímetros. Vou voltar aí, ó, 1, 2. Então, vai voltar 2. Vai ficar exatamente 10,42 metros. E aí temos, coloco vírgula embaixo de vírgula e vamos fazer a conta, né? Então, temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E lá a resposta que vai ser a tua 7ª casa aí, ó, para analisar. Então, vamos lá. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. Vamos fazer a adição. O primeiro aí são 3,5. Próximo, 10,5. Próximo, 8,2. 6,5. 10,42. E um que está faltando. Cadê esse um que está faltando? Está lá na figura, ó. Você reparar, 2,4 já está em metros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2,4. Completa o zero para todo mundo, para você poder se organizar. E agora vamos lá, ó, 0, 0, 0, 0 e 2, 2. 5 mais 5 são 10, 12, 17, 21, 25. Então, sobem 2. E aí, 2 mais 3 são 5. 5 mais 8, 13. 13 mais 6, 19. 19 mais 2, 21. E aí sobem 2. 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Então, resposta, 41,52 metros é aí o perímetro do nosso hexágono. Essa foi a nossa segunda parte da aula de unidades de medida. Não deixe de conferir a primeira, para a gente entender a matéria, independente da série que você esteja, ela vai te ajudar a resolver muitas questões da escola e do seu dia a dia. Valeu!